Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é sábado, com a graça do nosso bom Deus, dia 27 de maio, começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Que Jesus te abençoe, te inspire, né? Que a espiritualidade superior com certeza encontre no seu coração e na sua mente uma sintonia elevada. Não é, meus amigos? Para que nesse grande fluxo de luz nós possamos nos sentir mais fortes, mais esclarecidos quanto o nosso papel aqui na Terra. Que Deus te abençoe muito. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do poder da oração, da prece. Ah, meu Deus, a prece. Esse hábito, meus amigos, tão importante que curiosamente muita gente esquece. Ainda há muitas pessoas que duvidam do poder da oração, ou muitas pessoas que acham que orar simplesmente é pegar uma frase pronta, né? Ou uma oração pronta de livro, abrir a boca e falar. Quando na realidade o poder da prece não é medido, né, meus amigos, pela quantidade de palavras ou pela beleza das palavras, mas sim pela beleza do coração de quem ora, pela fé, pela intensidade da fé de quem ora. A esse respeito, lá no nosso amado Evangelho, segundo o Espiritismo, no último capítulo nós vamos aprender a orar. Nós vamos ver que a oração, ela movimenta todo o nosso poder da fé e, consequentemente, da nossa vontade, fazendo com que imediatamente o ser pelo qual você ora receba a sua prece, receba essa energia positiva. E, claro, a bênção, né, da gente que ora é infinitamente gigante também, porque a gente sente essa luz. Não precisa nem falar, né, gente? As pessoas que têm fé, que oram, não importa a crença, não importa as palavras que dizem, mas quando oram com fé de verdade, sentem um alívio no coração, não é? Uma paz. A prece, ela renova a esperança, a alegria de viver. Muitas vezes na falta da comida, na falta daquele ombro amigo, na falta daquela palavra tão abençoada, é a oração. É a oração que nos aproxima de Deus, não é? É a prece que nos faz acalmar e serenar, sentindo a presença do Senhor da vida através de nós. Meu Deus, são tantas as histórias ligadas à oração. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Mas eu me lembro aqui de uma história que nós vamos contar daqui a pouquinho naquele seminário, né? Que nós vamos fazer daqui a mais ou menos uma hora, né? Sobre prece, sublime tesouro, lá no Sheila. E uma das histórias eu queria compartilhar com vocês, que é uma história linda e real, narrada pelo médico francês Alexis Carrel. Carrel, gente, para quem não sabe, ele foi prêmio Nobel, né, de Fisiologia em 2012. Ele era um médico francês, um homem muito bom, embora fosse agnóstico, que acabou fazendo uma viagem lá para o Santuário de Lourdes em 1903. Ele foi um médico substituto de um grupo de mais ou menos 300 jovens, né, que tinham viajado a Lourdes com o objetivo de conseguir algum milagre. Eram jovens muito doentes, que tinham ouvido falar dos milagres portentosos, né, que aconteciam na cidadezinha lá de Lourdes e que acabaram indo para lá em um trem. Então Carrel foi acompanhando essas jovens e foi incrível o que aconteceu nessa viagem. Ele testemunhou visivelmente, porque ele acompanhou realmente, né, todo o processo, de uma mocinha de menos de 22 anos chamada Marie Belly. A Marie Belly era uma moça que tinha peritonite grave, tuberculosa. Os pulmões dela estavam todos esburacados, a bichinha não conseguia mais respirar. Ela tinha graves problemas, né, para se alimentar, já não tinha mais forças, febre superior a 40 graus, muito magra, né, já se encontrava praticamente no estado de quase morte quando ela foi fazer a viagenzinha nesse trem, essa viagem histórica, né, que saiu da cidade de Lyon. Foram quase 12 horas de viagem naquela época, muito difíceis. Ela quase desencarnou várias vezes durante a viagem. Então Carrel presenciou tudo, que ele era o médico de plantão. Então ele, agnóstico, queria saber como é que funcionavam essas histórias de milagres, dessas pessoas que diziam que melhoravam depois de ter contato com as águas abençoadas de Massabielle, da gruta de Massabielle. Quando eles chegaram lá, imediatamente a mocinha foi internada no hospital local, né? E as enfermeiras que cuidavam dela disseram: ah, doutor, o senhor sabe muito bem, muito difícil ela sobreviver, mas vamos dar a ela a chance de realizar pelo menos o seu sonho. Porque mesmo, meus amigos queridos, moribunda ali, com muita dor, ela dizia: eu quero ir à Gruta da Virgem, né? Que era assim que se referia à Gruta de Massabielle.
onde Lourdes tinha aparecido inicialmente para Bernadette, uma jovenzinha de 14 anos, né, na metade ali do século XIX, e outras mais ou menos 17 vezes para alguns moradores locais. Então, havia uma fé muito grande no coração daquela mocinha, que se ela tivesse o contato com as águas ali de Lourdes, alguma coisa aconteceria. E Carrel não podia negar esse último desejo, então ele acompanhou. Ele acompanhou Marie-Béli até os arredores da gruta e percebeu, gente, quando as enfermeiras que a tinham levado para lá evitaram, né, banhá-la dentro da gruta como era normal, para pegar mais ou menos uma espécie de um emplastro, né, a água com barro da gruta e colocar no abdômen e no tórax da nossa querida mocinha enferma. E qual não foi a surpresa quando, exatamente poucos instantes após, Alexis Carrel testemunhou de maneira ocular o que aconteceu. A mocinha foi respirando com mais facilidade, ele se aproximou, foi tomando o pulso dela, foi vendo que ela se encontrava mais calma. De imediato ela começou a falar, coisa que ela não fazia, e em menos de 30 minutos depois ela se encontrava completamente curada. O susto dele, gente, foi tão grande, mas tão grande, que aquele diagnóstico se tornou cristão. Tanto que ele escreveu um livro magnífico sobre essa experiência, né, Viagem a Lourdes, e foi responsável por tocar o coração de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, em inúmeras reedições. Porque ele fala, eu era agnóstico, sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas agnóstico. Eu queria entender essa história de milagres. E o fato, gente, é que ele percebeu, no momento em que o emplasto estava sendo colocado no ventre dela, que ela balbuciava algumas palavras. Então ele perguntou, minha filha, o que você estava falando naquele momento tão difícil? Você pedia para ser curada? E aí olha só a fala, gente, de Marie-Béli. Não, doutor, ali eu entregava minha alma a Deus numa oração e dizia, Senhor, que aconteça o melhor para mim, porque eu não sei o que é o melhor para mim. Se eu tiver algo a fazer nessa terra, preserva a minha vida e permitir que eu possa continuar firme aqui, senão me leva e me leve em paz. Então foi essa prece, esse testemunho de fé, né, de Marie-Béli, que fez com que a energia elevada, maravilhosa desse momento se perpetuasse através da sua cura instantânea e presenciada por tanta gente, inclusive pelo até então agnóstico doutor Alexis Carrel. Então, meus amigos, nunca duvide do poder da oração. Nunca duvide da capacidade extraordinária que o Senhor da vida tem para nos curar, quando nós internamente nos curamos. Nunca duvide de que um mal pode se extinguir de uma hora para outra se isso for saudável para nós. Nunca duvide que nós, quando fazemos a nossa reforma íntima, né, quando cuidamos do Evangelho dentro da nossa casa, estamos cultivando um ambiente de luz, um verdadeiro hospital espiritual, que vai curando as nossas chagas morais. Não é verdade? Quando a gente vai se libertando das mágoas, dos rancores, quando a gente para de falar mal da vida dos outros, quando a gente para de se queixar gratuitamente, não é? E aí a gente passa a elevar nosso coração até os páramos mais altos. Pode ter certeza que nada acontece por acaso. Então, nesse sábado maravilhoso, vamos deixar que o fluxo maravilhoso da fé tome conta do nosso coração. Que você se sinta envolvido nesse ânimo de quem ora, nessa vibração elevada da prece que nos aproxima de Deus, que nos distancia das nossas dores humanas, nos trazendo força e sabedoria, com alegria, vamos deixar claro, hein? Com alegria, para a gente continuar. Então que Deus te abençoe, que a oração seja presença constante no seu evangelho no lar, você com a sua família, ou que seja você sozinho todos os dias, 15, 20 minutos que seja, mas tenha seu horário para Deus com a sua família, e você vai ver os prodígios que isso vai produzir na sua alma e, por que não dizer, também no seu corpo e na sua vida material. Que Deus te abençoe, te inspire e que com certeza a gente possa estar juntos, né, por muito tempo nessa linda caminhada. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve, até muito, muito breve. E você já sabe, com o poder da oração atuando através do seu coração.